Bom, gente, boa noite. Já dei boa noite para vocês e pelo chat, então boa noite aqui agora ao Ruivo e a Cores, né? Eu sou a Luísa, mas eu sou mais conhecida como Lu Mendonça, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema que eu amo muito, que é a chave de acesso do micro ao macro. Tá? Então, para a gente começar a se aquecer aqui, eu quero que vocês olhem bem para essa chave dourada aqui, nada por acaso, né, Regia? Quero ver que vocês olhem para essa chave dourada aqui e respondam para vocês mesmos essa pergunta internamente para vocês, tá? Então, você está pronto, pronta para evoluir? E o meu intuito aqui com esse conteúdo é que ele possa, de alguma forma, te ajudar nesse processo, de trazer insights ou reflexões a respeito do seu próprio processo de evolução. Então, falando sobre chave, sobre a etimologia, sobre o uso figurado dela, a chave vem da palavra latim claves, que significa chave ou tranca. E aí, como curiosidade, as primeiras fechaduras que foram usadas em Roma, né, porque latim nos remete a Roma, elas eram bem simples. Então, elas consistiam assim, em duas argolas como essas, no meio delas vinha um prego, que em latim se chama clavus ou clave, e aí você poderia abrir ou fechar locais, né? Locais, baús, cofres, o que for. E vem, inclusive, daí esse nome claves, né? Na verdade, é uma variação desse nome clavo, porque o prego começou a ter uma outra função, que era abrir e fechar. Inclusive, os romanos, eles foram responsáveis, também como curiosidade, eles foram responsáveis por encontrar esse formato mais eficiente de fechadura. Ele durou aí por mais ou menos aí, uns 17 séculos. Então, isso é para a gente entender assim, o quanto que a gente herda desse inconsciente coletivo. 17 séculos essa mesma configuração aqui. Então, quando a gente fala do significado literal da palavra-chave, ele está principalmente relacionado a esse emprego, né, como utensílio de abrir, fechar, fechadura, de portas, de cofres e baús. Mas por chave, claro, se entende muitas coisas. Então, na música é uma nota musical, clave de sol, por exemplo, ou clave de dó, é a chave de afinação de harpa ou piano de instrumentos musicais. Na gramática é um sinal gráfico usado para indicar reunião, inclusive na matemática também. A chave, no dicionário, ela também remete a passar a chave, né? Então, a transmissão de bens e imóveis. Também pessoas, lugares, situações estratégicas, né? Ponto-chave, equipe-chave, e tudo aquilo que desempenha um papel principal é chave. A gente usou muito a palavra-chave aqui durante todas essas apresentações. Eu fiquei aqui observando, reparando, né? Claro, mas a gente usa muito no dia a dia nesse sentido figurado. Inclusive, finalizando essa parte, continuando essa parte de sentido figurado, ela também é usada em muitas expressões, né? Então, a palavra-chave, que é a referência principal, 7 chaves, que está guardado em segredo, a chave do problema, que é a solução, a chave de ouro, que é a sorte, a chave mestra, que é a chave que abre qualquer porta, a chave de rinho, chave de pescoço, que está ligada a estratégias de luta. E falando um pouco sobre o uso metafórico agora sobre a chave. Em vários povos, ela é usada como talismã e amuletos para canalizar a energia destinada a aberturas de portais que permitam acesso a boas vibrações e também para desbloquear essa abundância na vida das pessoas. Na Grécia, por exemplo, existe uma superstição que, se você carregar 3 chaves juntas, isso te ajuda a abrir portas para o amor, para a riqueza, para a saúde. Na Turquia, as pessoas são enterradas tradicionalmente com uma chave com uma chave para ajudar essa pessoa a abrir a porta da vida após a morte. Né? Na antiguidade, a chave também era usada como objeto de sorte, então as pessoas colocavam ela pendurada na parede ou carregava ela no bolso. Eu tenho até uma memória de infância aí do meu avô lá na roça, com a chave que ele ganhou do bisavô dele pendurada lá na porta. Né? Então isso aqui é uma memória bem afetiva assim, de infância. E é claro que a gente tem também muitas referências da chave na história da humanidade. A chave, como símbolo mesmo, ela faz parte de diversas culturas. Então, ela está atrelada a conhecimento, está atrelada à iniciação, está atrelada a ciclos da vida, à espiritualidade, a status, a poder.
Só para se ter uma ideia, os primeiros modelos de chave, embora eu tenha falado aqui de Roma, mas não vieram de lá, os primeiros modelos de chave vieram do Egito Antigo, há cerca de 4.000 anos. Só que as chaves, elas eram feitas de madeira, e o problema da madeira é que ela incha, né, com a umidade, e acaba sendo muito frágil. E a chave do Egito, ela era muito pesada. Então, as pessoas carregavam essas chaves nas costas, não só porque elas eram, além de pesadas, elas eram muito grandes também, mas o fato de você carregar uma chave nas costas naquela época indicava status, era um símbolo de poder. Na Grécia, né, a deusa grega Hécate, que é considerada uma deusa guardiã aí do mistério, do ocultismo, ela aparece aí carregando tocha, carregando chave numa outra mão. O deus romano Jano, também, que é ligado às decisões, às escolhas, transições, transformações, ele normalmente vem representado assim em duas faces, cada um olhando para um lado oposto, e numa mão ele segura o bastão e na outra ele segura uma chave, representando também passado e futuro. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem também passagens que fazem referências a chaves. E uma dessas passagens, que eu acho uma passagem bem bonita, inclusive, está aqui, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso aqui, nessa passagem, na verdade, Jesus simbolicamente ele dá a São Pedro as chaves do céu, né? E essa passagem é tão importante, tão relevante, que existe uma tradição na Igreja Católica de dar, cada vez que um papa é nomeado, duas chaves no formato da cruz, uma de ouro e uma de prata. A primeira simbolizando o poder sobre os céus e a segunda de prata simbolizando o poder sobre a terra. Falando ainda de simbologia histórica, existe um compilado de obras que se chama As Chaves de Salomão, então uma coleção muito antiga de manuscritos, contendo feitiços antigos, feitiços hebraicos, né, considerados grimórios, e inspirados em ensinamentos cabalísticos, talmúdicos, e essa obra ela foi supostamente atribuída ao rei Salomão em 1310. Ela é considerada um dos primeiros livros de magia do mundo, e ela é parte de uma outra obra, na verdade, chamada O Tratado Mágico de Salomão, que conta a história de Salomão, descrevendo ele como um feiticeiro que recebeu os poderes de Deus. Então, é uma obra também, ainda hoje mesmo antiga, mas é uma obra muito referência, principalmente para essa parte de magia, entre aspas, né? E assim a chave ela foi se fazendo presente na história da humanidade, mas uma das principais simbologias e que eu particularmente eu tenho uma ligação muito profunda é a chave da vida, né? Cruz ansata, ou cruz da vida, ou cruz egípcias. Cruz egípcia são outros nomes em que a cruz da vida é conhecida e é um dos símbolos mais populares, mais antigos que vem do Egito e que permanece com a gente até hoje. Então, a chave da vida, ela costuma representar a vida física na Terra, a vida eterna no céu, ou no submundo, em qualquer outro lugar, espaço, dimensão do universo. Ela simboliza imortalidade, ela simboliza reencarnação, simboliza ciclo sem fim, né? Quando a gente fala do Egito, ela vem mostrada em muitas pinturas de faraós, então até nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, tem uma chave da vida aqui no meio de vários outros hieróglifos aqui, né? E no rei, para o faraó, ela também simbolizava vida longa, vida próspera, ela simbolizava proteção, ela também era usada em cultos, né, pelas propriedades mágicas que ela tinha. Só que, embora a cruz da vida ela remeta à antiguidade, ela não é exclusiva do Egito. Então, ela aparece em outras culturas também. Pelos coptas, que são os cristãos egípcios, quer dizer, eles associavam a chave da vida como um símbolo da vida eterna de Cristo. Alguns pesquisadores até sugerem, né, que essa cruz da vida era o protótipo da chave de ouro do céu, ou do paraíso, né, que São Pedro sustentava, que é aquela passagem bíblica que a gente viu aqui atrás.
Na Babilônia, ela era um símbolo do céu e da imortalidade. Entre os indígenas da América Central, principalmente, ela era um símbolo místico e eles associavam ela à água, então era a chave da vida, né? A água da vida. Para os escandinavos, para os povos nórdicos, ela também era um símbolo de rejuvenescimento. Então, por aí dá para a gente perceber assim, o quanto de que forma, né? A palavra, o arquétipo, a simbologia chave esteve presente na história da humanidade e também no inconsciente coletivo que a gente herda para a gente aqui nos dias de hoje. E falando agora sobre a chave como arquétipo, né? Então, de uma maneira geral, assim como ela abre, ela também fecha portas. E dependendo da chave que a gente usa, ela pode nos ajudar a se abrir para a vida, ou caso contrário também, ela pode prejudicar a tal ponto que faça a gente se fechar diante da existência, né? Então, o arquétipo da chave, ele ajuda a identificar essas portas da nossa vida que devem ser fechadas, os ciclos que devem ser terminados, as coisas que não são mais boas na nossa vida. Mas é claro que, assim como ele nos ajuda a identificar as portas que precisam ser fechadas, existem também as portas que se abrem, existem também novas oportunidades por essa representação de sombra e luz da chave. Só que quando a gente fala de abrir portas, é claro que abrir portas requer também coragem, autoridade, discernimento, desprendimento, entre uma outra série de atributos que tem a ver com esse dar o passo para o novo, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de abrir portas também, dentro desse arquétipo da chave, a gente está falando de se permitir a enxergar o que antes era oculto para a gente, né? E para que assim a gente consiga encurtar o tempo de atingimento das nossas metas, objetivos, ou do que a gente visualiza no futuro. Quando uma pessoa ela não se sente confortável em receber simbolicamente uma chave, né? Ou tem dificuldade para escolher a porta que ela deseja abrir na sua vida, isso pode indicar medos, receios, arrogância, prepotência, dificuldade de sair das zonas de conforto. Então, metaforicamente falando, a gente pode dizer assim que a chave simboliza a nossa verdade. E agora então que a gente já entendeu todo esse simbolismo do micro ao macro, da chave na história da humanidade, vamos trazer para o nosso curso, né? Vamos trazer aí para esse entendimento nos sistemas RP, nas mesas psiônicas RP. Então, diante de todo esse contexto, a gente pode afirmar que, em uma leitura micro, tá? A chave, ela é o símbolo da abertura de novos caminhos, ela representa segredos, ela representa atributos ou responsabilidades nas nossas vidas, é o nosso encontro diante da nossa verdade. E uma leitura macro, a chave é o acesso ao misterioso, ao oculto, a tudo aquilo que a gente não pode explicar diante dessas nossas limitações humanas, o acesso ao mundo espiritual, ao divino, às leis que regem as galáxias e aos universos. Na mesa Rosa RP, assim como, exatamente como está lá no manual, né, na apostila, então a ferramenta-chave, ela representa literalmente esse código que aciona esse comando de fechamento, de encerramento de ciclos e prepara a pessoa interagente para sua evolução, né? Então a gente pode dizer que é uma forma de apresentar as verdades pessoais do interagente num nível mais micro, mediante a ligação dele com o divino, com o macro e com o que ele espera do futuro. Algumas possíveis interpretações que a gente pode fazer, né, quando essa ferramenta-chave se apresenta para a gente, principalmente na mesa rosa, que pode indicar que a pessoa está aberta, né, ou pronta para se abrir, né, está aberta no geral. Pode indicar também o contrário, né, que a pessoa está fechada e que precisa de uma chave para ela poder abrir. Pode indicar também que a pessoa anseia por algum tipo de abertura na sua vida, ou ainda representar esse desejo por solucionar problemas ou sair de situações problemáticas,
Claro que essas são possíveis interpretações entre muitas outras que podem haver também. Já nas MPUs, nas mesas psiônicas universais, a ferramenta-chave ela passa a ter um novo e importante papel, ela também evolui nesse sentido. Então, ela acaba simbolizando também esse acesso ao oculto, ao misterioso, então ela passa a ser, portanto, uma chave de acesso, né? Antes ela era ferramenta-chave, agora passa a ser chave de acesso. E ela acaba tendo funções específicas e funcionando como mini portais, né? Porque são realmente essa chave de acesso de conexão para o trabalho que está sendo realizado. Quando a gente analisa ali o que está escrito na apostila, então trazendo isso para o contexto do micro e macro, as chaves, elas são como a própria sintonização de cada um, então um nível micro, né? Então como se a gente estivesse tendo o passaporte, o ingresso para esses templos, para permitir a entrada neles. O cristal programado que a gente coloca, ele ajuda a trazer essa emissão da frequência, a potencializar o trabalho dessa chave, né? E a chave permite o acesso a esse portal. E o objetivo principal de tudo isso aqui, de todo esse acesso, é a expansão coletiva planetária. Então, a gente vem do micro ao macro. Então, esse é o movimento da chave de acesso dentro das mesas psiônicas universais. Nas MPUs, então, elas são como mandalas, né? Então, cada uma delas é uma consciência divina, que pode funcionar como um mini portal, e pode ser utilizado em qualquer trabalho, mesmo na ausência das mesas psiônicas, porque justamente ela abre uma porta de acesso ao oculto misterioso que materialmente está presente através da chave. Então, quando você recebe uma chave, você recebe diretamente um convite para a evolução. No primeiro nível, que é no micro, a evolução pessoal. Em novos níveis, que é no macro, a sua evolução pessoal aliada à evolução planetária. E olhando dessa perspectiva, e trazendo de uma forma muito pessoal, eu posso dizer que eu já recebi muitas chaves na minha vida, né? As mais importantes, elas foram ganhadas, e eu carrego comigo até hoje, inclusive a última que eu ganhei no portal Aurora. E com tudo isso, trazendo aqui aquele primeiro slide, eu te pergunto novamente, né? Você está pronto para evoluir? E quais são as suas chaves da evolução? E é isso, gente. Agradeço demais. Eu sou Lu Mendonça, né? Então eu sou muitas em uma. Eu comecei aí minha carreira no mundo corporativo em paralelo com a minha carreira terapêutica, então antes acontecia em paralelo, as duas como unidades diferentes. E aí, há quase 10 anos atrás, eu comecei a unificar tudo isso. Eu continuo atuando nos dois mundos, continuo atuando em várias frentes, mas dessa vez sendo eu mesma, né? Então, trabalhando na minha missão de ajudar as pessoas a se reconectarem com esse verdadeiro eu, com a verdadeira essência, né? Facilitando esses caminhos. E eu queria finalizar aqui agradecendo profundamente a você, Régia, a você, Raíssa, assim, olhando, né, olhando para essa caminhada, eu fico muito emocionada, porque quando a gente fala da chave de evolução, eu acho que a minha chave principal aqui com vocês, e as honro como mestras, as honro como as minhas luzes, assim, iluminando o meu caminho também, essa chave de acesso a esse coletivo, a um novo passo do trabalho, a esse novo eu, né? A essa nova construção. Então, agradeço e honro, assim, profundamente a todos os ensinamentos, a todos os aprendizados, a todas as terapias que fizemos juntas, porque o que eu falo, o curso ele não é só um curso, ele é um extenso trabalho terapêutico de acesso às nossas chaves internas, para que a gente possa trazer essas chaves e unir essas chaves à evolução planetária e assim a gente fazer o nosso papel. Então, assim, minha mais profunda, assim, gratidão a vocês por tudo. E a todos vocês, gente, muito obrigada. Na apresentação tem aqui a bibliografia, depois eu mando para vocês, para quem quiser olhar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá bom?